Aleluia. Hoje a presença de Deus é real neste lugar. Deus já falou através da leitura oficial, através dos louvores. Já podemos sentir a presença de Deus, que é real neste lugar. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir comigo no livro de Isaías. Aleluia. Isaías 39. Também gostaria de deixar aqui um abraço para o nosso pastor, presidente, pastor Abraão Robson Ferreira, juntamente com a sua esposa, que está em viagem, ao qual foi dito também pelo nosso pastor Wanderson Martins. Também para o nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira, que está juntamente com a sua esposa ali na Alemanha, fazendo uma obra missionária. Que Deus abençoe a estadia deles ali e traga-os de volta com segurança em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado e engrandecido através da vida desses missionários que estão indo e levando o ID do Senhor, levando a palavra, levando as boas obras. Amém? Dessa feita também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem achou? Diga amém. Isaías, número 39. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles, lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e de toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava tesouro. Coisa nenhuma houve em sua casa que nem todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que foi aqueles homens que disseram de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim da Babilônia. E disse: ali foi e viram a tua casa. E disse Ezequias: viram tudo quanto em minha casa, coisa nenhuma há no meu tesouro que não deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tornarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Vou repetir. Então disse a Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Disse mais
porque haverá paz e verdade em meus dias. Amém? Aleluia. Meus irmãos, internautas, irmãos que se encontram no templo, a leitura ora lida vai relatar uma história que vai falar de um dos reis, se não um dos reis mais importantes. Eu confesso que fiquei um pouco abismado quando eu li e pesquisei que Ezequias era um dos reis mais importantes, um dos reis mais prósperos de Israel, sendo ele de Judá. Isaías, eu tenho que começar dizendo um pouco da história de Isaías, a começar pelo teu avô, o teu avô Acás, o seu avô que começou a reinar aos 8 anos de idade, e começou, depois de começar o seu reinado, começou a levantar altares a deuses pagãos, começou a cada esquina levantar altares, levantarem monumentos, fazendo tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Sabemos que o nosso Deus é um Deus que Ele abomina a adoração, ou seja, qualquer coisa, ou seja, um outro homem, ou seja, um outro objeto, principalmente quando eleva a adoração a um objeto que não anda, não fala, não corre, não ouve, não faz nada. E o rei Acás começa a levantar altares a deus pagãos. E a Bíblia vai dizer que o rei Zedequias, ainda príncipe, ele reina até os seus 25 anos com seu pai. E o que eu achei interessante na história é que o rei Ezequias, ele reinou com seu pai até os 25 anos, depois tomou posse do reino. Mas o que me chamou mais atenção é que Ezequias, ele não seguiu os passos do seu pai. Ele não seguiu os mesmos passos do seu pai. Aí eu me perguntei como aquilo poderia acontecer se a Bíblia vai dizer que ele reinou com seu pai. Se ele reinou com seu pai, o seu pai vai induzir ele o caminho ao qual ele deve andar, a quem ele deve adorar, a quem ele deve seguir. E eu fiquei perguntando como que ele vai assumir o trono e depois vai derrubar. A Bíblia vai dizer que ele vai derrubar os altares de Baal, vai derrubar os altares dos deuses pagãos. Mas a Bíblia também vai dizer da sua mãe Abia. Eu pesquisando, de vez em quando eu vou no Google também, pesquiso, meus irmãos. O Google também ajuda. Eu vou na Bíblia, mas também eu tenho que ser realista. Nós temos a ferramenta para usar. Amém? Se for para o bem, nós vamos usar para o bem. Então, quando eu pesquisei e depois eu fui na Bíblia, e a Bíblia vai dizer no livro de 2 Reis e também no livro de 2 Crônicas, vai falar da mãe de Ezequias, vai falar do pai e também vai falar da mãe. O pai não seguiu um caminho bom, mas tinha uma mãe que com certeza estava no ouvido do teu filho. Mas tinha uma mãe que muitas das vezes intercedia para o teu filho.
mas tinha uma mãe que servia ao Deus vivo de Israel. O pai poderia dizer tantas coisas: olha, esse aqui é o Deus verdadeiro, mentindo para o seu filho, porque era um Deus que não podia ouvir, não podia falar, não podia andar, não podia atender a um clamor sequer. Mas a Bíblia vai dizer que aos 25 anos Ezequias toma o trono, depois da morte do teu pai, Acás. Então ele começa a derrubar os altares, começa a limpar a cidade, começa a chamar ao povo a adoração ao nosso Deus, ao verdadeiro Deus, o Deus dos exércitos, ao Senhor dos exércitos, ao Deus de Israel. Começa a trazer o povo de Judá à adoração, começa a trazer Jerusalém a adorar o verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. Então Ezequias faz uma limpeza total em Israel. E a Bíblia diz que Deus se agrada e começa a derramar bênçãos sobre a vida de Ezequias, riquezas. Mas quando as coisas parece que está tudo muito bom, parece que está tudo muito bem, aleluia, a Bíblia vai dizer que vai vir um mensageiro de, vamos dizer, de Satanás, vai chegar até Jerusalém, vai subir aos montes e vai fazer fortes ameaças ao reino de Judá. E aleluia. Então o rei da Síria vai mandar e enviou Rabsaque até Jerusalém, trazendo fortes afrontas, fortes ameaças. Aquele exército da Síria era de milhares. E eles chegam nos montes altos, próximo a Jerusalém, aquele homem, e diz assim: olha, se entregue, porque vocês não viram o que nós fizemos com os reinos vizinhos. Nós acabamos com eles, pegamos seus deuses e quebramos, queimamos. Esse teu Deus aí, se vocês pensarem pelo menos em escorar nesse povo, esse povo aí, que se pensar pelo menos em escorar no povo do Egito, aquele povo que é como taquara rachada, que riscaram um fogo, eles somem. E você que limpou a cidade, derrubou os altares, já o rei dizendo para Ezequias: olha, você que limpou os altares, dizendo que esse Deus aí vai te livrar da nossa mão, você está inteiramente enganado. Aí, meu irmão, eu quero dizer para você, aí ele arrumou guerra, não foi com Ezequias. Ele não arrumou guerra com Samaria. Ele não arrumou guerra com aqueles reinos vizinhos. Ele arrumou guerra foi com o próprio Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer que Ezequias recebe cartas de ameaça. Diz a Bíblia que ele vai até o profeta. Quem tem profeta? Aqui tem profeta, o nosso pastor. Aqui tem o nosso vice-pastor, é profeta.
Nós temos homens de Deus aqui. Diz a Bíblia que este homem, o rei Ezequias, vai até ao profeta Isaías. Diz que ele rasga as vestes e chega até Isaías. Isaías vai dizer para o rei: olha, vai que Deus vai entrar com a providência, vai que Deus vai fazer do rei da Síria, vai pôr um anzol em seu nariz, olha, vai que nenhum só flecha vai atingir Jerusalém, vai atingir o povo de Judá, nenhuma só espada atacará o povo, nenhum só escudo entrará contra o povo de Israel, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Mas a palavra vai dizer que antes da resposta, o rei Ezequias, ele vai entrar no templo e vai levantar as cartas e vai clamar o verdadeiro Deus. E vai dizer a Deus: Deus, eu tenho andado em tua presença. Deus, eu tenho andado com retidão, com coração puro em tua presença. Essa afronta não é comigo que ele está fazendo, mas é com o Senhor que fez os céus, o Senhor que fez a terra, o Senhor que todas as coisas sabe. Então Ezequias tem a resposta da parte de Deus. Diz a Bíblia que naquela mesma noite um anjo foi e matou 185.000 assírios. E assim como o profeta falou, nenhuma flecha, nenhum escudo, nenhum dardo foi lançado contra o povo de Israel. Eu estou falando sobre oração, sobre intercessão, sobre um clamor que Deus ouve. Eu estou falando de um homem que se levantou como homem de Deus, como um homem que se colocou à disposição em fazer uma limpeza num reino que estava derrubado, de um reino que estava em adoração a outros deuses. Mas Deus levanta um homem com dignidade, um homem para honrar o nome do Senhor. E esse homem vai clamar a Deus, e Deus vai ouvir o seu clamor. Aleluia. Esse é um Deus poderoso. Uma coisa é o inimigo te afrontar, uma coisa é o inimigo me afrontar, mas outra coisa é o inimigo te afrontar e usando o nome de Deus, dizendo que esse Deus não é ninguém, mas ele, quando ele quer provar, ele prova para mim, ele prova para você, ele prova para os reinos vizinhos, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Oh, aleluia. Como se nada bastasse, essa batalha, o rei Ezequias, ele vence esta batalha. Mas a Bíblia vai dizer que logo na sequência, ele é cometido de uma doença fatal, mortal. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Isaías vai até ele e disse a ele: olha, prepara a tua casa, porque os seus dias já estão chegando. Prepara a tua casa. Agora imagine, meu irmão, um homem que clama a Deus, e Deus entra com a providência, manda o anjo, e 185.000 assírios são mortos em uma noite só. Aí de repente o homem, no auge da sua vida, Deus manda dizer para ele arrumar a sua casa. Olha, arruma a sua casa, porque seus dias já estão próximos. Mas a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele
Ele vai pegar aquelas palavras e não vai ficar só para ele. Ele vai, diz a Bíblia, que ele vira o rosto para a parede e fala: Senhor, eu que tenho andado reto em teus caminhos, eu que tenho feito a tua vontade, tenho andado de coração puro na tua presença. Diz a Bíblia que quando o profeta Isaías saiu, diz a Bíblia que Deus manda o profeta voltar. Eu estou falando do clamor que Deus ouve, e todos conhecem bem a história. O Senhor acrescenta mais 15 anos na vida de Ezequias. Deus acrescenta mais 15 anos na vida de Ezequias. Deus primeiro, que Deus é esse que manda preparar a casa? O que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, meu irmão internauta, não pare de clamar, não pare de orar, não pare, 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 não pare de clamar, porque esse Deus, Ele ouve o teu clamor. Oh, aleluia! Ele é um Deus que ainda ouve. É um Deus que as suas mãos não estão encolhidas, mas estão estendidas para atender o clamor do teu servo. Oh, aleluia. Aleluia. Quem tem glória, meu irmão? Dá aleluia, vai dando glória. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Já estou entrando na mensagem, meus irmãos. Já estou entrando na mensagem. Corri um pouquinho para entrar na mensagem. Minha mensagem não é uma mensagem muito extensa. Eu sou um pregador de 5 minutos. Já falei para o pastor, alguns pastores por onde eu passei, eu falei: eu sou pregador de 5 minutos. Mas se Deus quiser usar, Ele pode usar 1, 2, mas é Ele que vai falar. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia, o versículo a qual foi lido no capítulo 39, vai dizer que naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã. Aleluia. Baladã, para quem não sabe, é o nome de um deus pagão. Baladã, para quem não sabe, é o nome de um demônio. Mas a Bíblia vai dizer que Ezequias vai abrir a sua porta, a sua casa, e vai deixar que Baladã, Merodach Baladã, entre um príncipe, filho do rei, entre em sua casa. O que mais me chama a atenção é que quando o inimigo, ele quer entrar, ele não vem com cara feia. Muitas das vezes o inimigo, ele não vem sorrindo, ele não vem com um chifrinho, ele não vem com um rabinho, ele não vem com um aspecto horrível, horrendo, mas ele vem sorridente, com presentes. E a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele abre as portas para o príncipe da Babilônia. A Bíblia vai dizer que esse príncipe vai trazer presentes e vai trazer uma palavra de ânimo
para o rei Ezequias. Porque Ezequias estava para morrer e depois o Senhor renovou as forças, a virtude, deu virtude ao homem, curou o homem. Então vai o rei, o príncipe da Babilônia. Então Ezequias abre as portas, mostra tudo que tem. Mostra tudo que tem dentro do teu reino, fora do teu reino. Mostra o ouro, a prata. Mostra as ferramentas de guerra. Mostra as bebidas, o unguento. Tudo que tinha de mais valioso. Diz a Bíblia que ele mostra tudo e muito mais. Não sabendo que estava colocando, o que estava colocando dentro da sua própria casa. Agora imagine, meus irmãos, nós que somos crentes. Ezequias, que era um homem crente, um rei crente, um homem que não vigiou e abriu as portas para o inimigo entrar dentro da sua casa. E como se não fosse nada, começa a mostrar isso, mostrar aquilo, e abre as portas, como se fosse nada. O que eu aprendo, não devemos abrir a nossa porta para qualquer um. Muitas das vezes, aqueles que não têm uma boa palavra, que você acha que não é uma boa palavra para você, muitas das vezes é aquele que está te dando uma boa palavra. Muitas das vezes aquele que bate no seu ombro, que faz, vamos junto, aí que pode morar o perigo. É forte, meu irmão. É aí que mora o perigo. Estamos juntos. Mas aí esse príncipe vai embora. E logo o profeta Isaías, mais uma vez, ele chega até o rei Ezequias. Olha, vieram alguém aqui? Sim, vieram. Você abriu as portas? Sim, abri as portas. Olha, e o que eles viram? Eles viram tudo. Não teve nada que eles não viram. Foi lido o texto. O texto foi lido. Eles viram tudo. Viu a entrada, viu a saída, viu aonde ficava a fortuna do rei. Aí, como se não fosse nada, o profeta Isaías deixa uma palavra de Deus para Ezequias. Olha, Ezequias, aleluia. E o profeta vai dizer assim: então disse Isaías a Ezequias, e ouve a palavra do Senhor dos Exércitos: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e com o que tesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E dos seus filhos, que procederam de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam núcleos no palácio do rei da Babilônia. Essa é uma palavra de um profeta para o rei Ezequias. Agora, o que me chama a atenção nesta palavra, que me chamou muita atenção, é que o rei Ezequias, ele, por ser um homem que tem clamado, que tem nos ensinado através do seu testemunho, da sua palavra, é que quando vinham as dificuldades, ele virava o teu rosto para a parede, ele colocava as cartas no joelho e clamava ao Deus de Israel. Mas só que quando o profeta vai até ele dessa vez, ele vai dizer assim: boa é esta palavra. Como é que um homem que derruba altares, como é que um homem que faz a reforma protestante naquela altura, como é que agora ele vai dizer
quando Deus profetiza para ele, ele vai dizer: boa é essa palavra. Vai dizer que os seus filhos seriam levados para o cativeiro. Vai dizer de tudo quanto seus pais haviam ganhado, que ele havia ganhado, que Deus havia dado ele, os babilônios iriam levar. Mas agora Ezequias, ele vai dizer assim: boa é essa palavra. Meu irmão, como boa é essa palavra? Muitas vezes eu me perguntei: como boa é essa palavra? Ele que fez uma reforma protestante da época. A Bíblia vai dizer que não houve rei em Israel igual a Ezequias. Preste atenção, não houve rei em Israel. Mas este homem, agora já no final do seu reinado, quando chega o profeta e vai profetizar através de Isaías, Deus vai profetizar através de Isaías, e ele vai dizer: boa é essa palavra. Agora que ele deveria continuar a reforma protestante do joelho, agora aquela hora que ele dele continuar a reforma, ele diz que boa é esta palavra. Eu quero dizer que nós estamos vivendo em um tempo que muitos estão dizendo: boa é essa palavra, mas estão esquecendo de pôr o seu joelho no chão, de pôr a sua cara no pó, virar a tua cara para a parede e buscar a um Deus pela tua misericórdia, pela tua graça. Oh, aleluia! Um Deus que manda arrumar a casa e depois dá mais 15 anos. Será que Deus não podia atender mais um clamor pela família de Ezequias? Será que Deus não pode ouvir mais um clamor pelo seu irmão, pela essa nação? Será que Deus ele não pode ouvir mais um clamor por este continente? A Bíblia diz: orai um pelos outros. Então, meus irmãos, nós devemos clamar a um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe. Oh, aleluia. Eu quero abrir um parênteses. Eu, há uns anos atrás, quando eu não estava no caminho do Senhor, estava afastado dos caminhos do Senhor, e já havia muitos anos, eu tinha voltado a beber, tinha voltado a fumar, tinha voltado a fazer as coisas que não convém nem dizer. Mas alguém chegava para mim e dizia assim: eu estou orando, eu creio que Deus vai te libertar. Eu posso até dizer o nome dessa pessoa. Essa pessoa se chama Maura, minha mãe. A pessoa que vai para os joelhos e ora. Ela falou: olha, Deus vai te libertar. Deus vai tirar esse vício da sua vida. Você vai ser um novo homem. E eu dizia assim: não quero saber de igreja, não quero saber. Vou parar de fumar o dia que eu morrer. Já vai para 8 anos que eu parei de fumar. Já vai para 8 anos que eu retornei aos caminhos do Senhor. Eu digo, a oração, ela tem os seus efeitos. A intercessão, ela tem os seus efeitos.
Eu quero ser profeta de Deus na sua vida hoje. Oh, aleluia. Que você não vai fazer igual Ezequias no final da sua vida. Que você vai clamar independente da situação. Você vai se quebrantar o seu coração diante de Deus e vai pedir perdão, vai pedir misericórdia. Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sei que sou fraco, mas o Senhor é poderoso, mas o Senhor é um Deus perdoador. Aleluia. Os seus filhos não vão para o holocausto, porque logo em seguida o seu filho Manassés, aos seus 12 anos, toma o reinado. Agora, me fala uma coisa, me diz, eu me perguntei muito e me pergunto ainda, fala, Senhor, como o rei Acaz faz tantas atrocidades ao Senhor? A Bíblia diz que foi um dos piores reis, e a Bíblia vai dizer que o filho foi um dos melhores reis. Depois nasce mais um filho chamado Manassés, e a Bíblia vai dizer que foi o pior rei de Israel, que ele entregava os seus filhos vivos ao holocausto. Imagina isso, meus irmãos. Você entregar um filho teu para um Deus que não ouve e não fala. E a pergunta que ficava para mim era: quem que estava matando os filhos? Se era Manassés? Ou se era o rei? Aleluia. Ou se era o avô? Se era o pai ou se era o avô que estava matando os filhos? Porque o pai estava entregando, mas quem entregou primeiro, na minha percepção, foi o próprio avô. Por que ele não clamou pelos seus filhos? Por que ele não clamou pela sua geração? Por que ele não clamou para as gerações futuras? A nossa vida pode acabar aqui hoje, mas os seus filhos vão dar sequência. Cabe a mim, cabe a você a levar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Cabe a mim, cabe a você, meu irmão internauta, você que está me ouvindo aí. Leva o teu filho para a igreja, leva o seu filho para a casa do Senhor, instrui o caminho que ele deve andar. Oh, aleluia. Por que é triste? É porque é triste. O avô não chegou a ver os netos naquela situação, mas imagine se ele visse o seu filho entregar os seus netos para um Deus de Baal, Deus pagão, levantou os altares que ele derrubou, o filho levantou. Mas Deus está trazendo um alerta hoje para a igreja. Ainda é tempo de clamar, ainda é tempo de se quebrantar, ainda é tempo de se entregar perante o Senhor que tudo pode. Aleluia. Oh, aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Deus é bom e fiel em todo tempo, igreja. Até aqui o Senhor me deu essa palavra para entregar para a igreja. Eu sei que essa palavra falou muito comigo e eu creio que falou também para a igreja.